Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o Pastor Diego e nós estamos aqui para gravar mais uma videoaula da nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, baseado nas lições da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós agradecemos pela oportunidade que Deus nos dá e pela confiança, você que está acompanhando aí sempre as nossas videoaulas. Estamos aqui para louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Elias Veles, também cumprimentar aqui o nosso diretor de mídia das Assembleias de Deus em Lares, pastor Geiel Móvel, e também nosso diretor de ensino, pastor Rodrigo Gomes, que é oficialmente o professor das videoaulas. E eu estou aqui pela primeira vez, juntamente com os irmãos, mas também o pastor Rodrigo vai estar conosco sempre aqui, gravando as videoaulas. Meus queridos, nós estamos no trimestre da nossa lição, é o primeiro trimestre do ano, e a temática do nosso trimestre é a queda, a redenção, a origem do pecado, a queda e a redenção do homem. Pastor Claudio Honor de Andrade tem tratado desses assuntos nas nossas lições. E nós estamos na lição de número 11. A lição de número 11 tem por título O Homem do Pecado. Aí você poderia perguntar, pastor, mas o que tem a ver a origem do pecado, a queda e a redenção com o homem do pecado, que é uma referência à pessoa do anticristo? Você poderia dizer, o que tem a ver o homem do pecado com redenção, com a queda, com esse assunto do trimestre? Tem muito a ver. Por quê? Porque o anticristo, meu querido, ele será de todos os homens o homem mais pecador de toda a história da humanidade. Desde o início da raça humana, quando Deus criou Adão e Eva, até o final dos tempos, o anticristo é a personificação do mal. Ele vai emprestar o seu coração, a sua mente, a sua vida para Satanás, que vai usá-lo nos fins dos tempos. Então é um assunto que tem muito a ver, porque o pecado, a maldade, vai operar nesse homem, que é o homem do pecado. Vamos, nessa oportunidade, fazer a leitura da nossa introdução, então, da nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Acompanhe comigo, você vai poder acompanhar aí, na tela, o slide que vai passar aí para você acompanhar a nossa introdução. Que diz assim, nessa aula teremos a oportunidade de analisar a influência dos efeitos da queda humana nas culturas da atualidade. Teremos a oportunidade de fugindo, de reducionismos como o dualismo e o seu antagonismo, de duas grandes forcas, o bem e o mal, e aprofundarmos nossa visão teológica na busca por uma visão holística dos movimentos espirituais em nossa sociedade. Ou seja, meu querido, como nós vimos na lição passada, essa introdução, ela se liga com a nossa lição passada, pois tudo, a cultura humana, o globalismo, como já falamos em lições anteriores, ela deságua para esse homem do pecado, esse último governador mundial, que é o anticristo. Então tudo que acontece na Terra, tudo isso que nós vemos, o mal, a maldade do coração do homem, o dualismo, as religiões que têm vindo de forma avassaladora, tudo ela está sendo um terreno preparado para a chegada desse homem, que é o homem do pecado. Nós vamos para o primeiro tópico dessa lição, que é um tópico muito, muito importante, que é a origem do homem do pecado. Quem é esse homem? Quem é o anticristo? É bom você atentar, meu querido, porque há muitas pessoas que têm uma ideia errada sobre esse assunto. É um assunto complexo, é um assunto escatológico, mas você precisa atentar para a Bíblia Sagrada, porque há pessoas que confundem muito esse assunto. Vou citar só um exemplo aqui da nossa geração. Muitas pessoas elas apontam para presidentes da nossa atualidade,
presidentes das grandes potências do mundo, no nosso século apontaram aí para muitos presidentes da República que esses homens seriam o anticristo, né? Seriam o homem do pecado. E na verdade não, meu querido. Nós que somos, né, da teologia dispensacionalista, nós cremos que a manifestação do anticristo, ela se dará depois do arrebatamento da igreja. Inclusive, o pastor Claudio Honor de Andrade trata desse assunto na lição. O anticristo, o homem do pecado, ele só será revelado após o arrebatamento da igreja. Então vamos dar uma olhadinha aqui, a origem do homem do pecado. Vamos, acompanhe comigo no slide. O anticristo, a oposição ao Espírito de Cristo, não é apenas uma realidade substanciada, ou seja, querido, não é apenas um personagem, mas um conceito lógico, onde destaca-se não uma força ou um ser equivalente, mas um antagonismo representado por pessoas. E aí eu coloco aí no slide alguns exemplos, como Caim, Lameque, Faraó, Herodes e assim por diante. E ações como, por exemplo, homicídio, prostituição, idolatria e ocultismo. Isso está registrado em 1 João 4,3. O apóstolo João, ele destaca para nós que tudo aquilo que se opõe a Cristo, essa pessoa está baseada ou ela tem o espírito do anticristo. Então guarde essa palavra. Tudo aquilo que se opõe a Cristo, opera nela o espírito do anticristo. Então o início desse espírito maligno já operou desde o início da raça humana, começando em Caim, que se opôs contra Deus e matou o seu irmão. E também ao longo do tempo, como já o apóstolo João nos alerta, que muitos anticristos têm surgido na terra. O espírito do anticristo de João, ele opera na humanidade. Inclusive, meu querido, João é o apóstolo que cita essa palavra, que o homem do pecado, ele é o anticristo. Então, onde está a origem desse espírito maligno, demoníaco? Está presente desde o início da raça humana. Caim, Lameque, Faraó e outros mais exemplos de pessoas que se opuseram contra Deus e contra a obra de Deus. Vamos acompanhar comigo no slide. Vamos definir quem é o anticristo. Acompanhe comigo. A Bíblia apresenta o anticristo como um personagem real. Não é lenda nem ficção literária. Querido, atente para esta palavra. Não é ficção a vinda do anticristo. Não é uma lenda a vinda do anticristo. É uma realidade descrita na Bíblia Sagrada. Esse governante mundial, o homem do pecado, o anticristo, ele se levantará para governar esse mundo na eficácia da maldade, no poder de Satanás. Você precisa entender e fazer os teus alunos entender e compreender que não é uma lenda, não é uma história criada pela igreja. Esse personagem, ele é descrito na Bíblia, inclusive por Jesus. Jesus o cita como o iníquo, o homem da perdição. João fala sobre o anticristo. Paulo fala que ele é o iníquo e a iniquidade opera nele. Então você precisa deixar ciente a sua classe, aos seus alunos, que o anticristo já é uma realidade, ele não se manifestou, mas o seu espírito, a sua maldade já opera no coração do ser humano até que ele se manifeste. Voltamos ao slide, vamos definir etimologicamente. De origem grega, a palavra anticristo significa, etimologicamente, aquele que se levanta contra Cristo, colocando-se em seu lugar. Numa definição teológica, o anticristo é representante máximo de Satanás. É a sua mais perfeita representação. Trata-se de um homem que, aliciado pelo diabo, coloca-se à sua inteira disposição,
com o intuito de governar o planeta em seu nome. Ele é conhecido também como a besta que sobe do mar e o homem da iniquidade. Daniel nos mostra como o assolador está em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Então veja aí a definição etimológica da palavra, que é aquele que se levanta contra Cristo. Então o anticristo é aquele que vai se levantar contra Cristo. A Bíblia diz que ele se levanta contra tudo que se chama Deus, tudo que se adora a Deus. Paulo escreve esta palavra. Então, etimologicamente, o anticristo é aquele que se levanta contra Cristo e contra a obra de Cristo, contra aqueles que são de Cristo. E numa definição teológica, esse homem, então, ele representa e representará no fim dos tempos, no período chamado a Grande Tribulação, o poder máximo de Satanás. Através desse homem, o diabo vai operar na terra. Acompanhe conosco, nós temos aqui alguns títulos do homem do pecado, e eu vou pedir aí para você acompanhar comigo. O anticristo é a designação dada tanto à oposição ao evangelho, a falsos profetas e ao próprio personagem apocalíptico. A graça é a última hora, a mensagem é o evangelho e o protagonista é Jesus Cristo. Então ele se opõe, ele se levanta, e ele, na Bíblia Sagrada, se você observar, ele é um personagem que aparece no fim dos tempos. Mas agora eu queria mostrar para você, até essa imagem, eu conversei aqui com o nosso técnico, ela não ficou assim bem clara, mas vai dar para você acompanhar aí alguns nomes que a Bíblia chama esse homem. Todas as vezes que você encontrar um desses nomes na Bíblia, é uma referência ao homem do pecado, o anticristo. Vamos lá? Primeiro, que é o tema da nossa lição, o homem do pecado. Segundo, o homem ou filho da perdição. Terceiro, o iníquo. Quarto, a ponta pequena. O que é isso, pastor? Lembra? Aquele chifre pequeno que se levantou em Daniel para governar, destruir as demais nações. Esse chifre pequeno que se levanta é uma referência ao anticristo. Quinto, o príncipe que há de vir. Sexto, o rei que se levantará, descrito em Daniel, está aí as referências bíblicas, depois você pode ler com a sua classe. E a besta que está no Apocalipse, é a besta que sobe do mar. Não confunda, a besta que sai da terra. A besta que sai da terra é o falso profeta. E a besta que sai do mar é o anticristo. E ambos trabalham junto para então governar a humanidade no fim dos tempos. E então, por último, a expressão que eu tenho mais usado aqui, que é a que João usa, o anticristo. Esses são os nomes dados a esse homem do pecado. O terceiro ponto fala da natureza do homem do pecado. Então, vamos acompanhar o slide. Muito se discute acerca do momento dessa manifestação, da ascendência, nacionalidade, e até mesmo da substância física do anticristo. Mas o que de fato o texto bíblico nos permite afirmar é que ele será movido por um espírito, mente, e será possuidor de poder e autoridade maligna. Atente para isso. A Bíblia Sagrada diz que o anticristo vai operar sinais nos céus e na terra. Fará descer até mesmo fogo do céu para enganar aqueles que habitam na face da terra. Ou seja, ele é tão maligno, ele é tão diabólico, Satanás opera de tal forma nesse homem do pecado, que ele fará sinais, maravilhas e prodígios. Se você ler Apocalipse 13, 14, você vai ver o que eu estou aqui te dizendo. Ele operará sinais e maravilhas para enganar aqueles que habitam na terra. E aqui nós lemos que nós não temos uma definição clara
Há muitas especulações sobre a nacionalidade. Alguns acreditam que ele é europeu. Como eu já disse aqui no início da classe, são apenas especulações. A Bíblia não deixa claro de onde virá esse homem. Há indicações, mas esse não é o assunto hoje. Nós estamos falando da natureza dele. O que nós podemos te dizer é que é um homem que Satanás tomará sua mente, o seu corpo, e usará ele para se levantar contra tudo que se chama Deus, para se opor a Deus e para também ser a personificação do mal nos tempos do fim. Então não adianta você entrar por esses caminhos e querer especular se ele vem da Europa, sua nacionalidade, de onde virá o anticristo, a substância física do anticristo. O que você precisa entender e o que está na Bíblia ele é um homem que será usado por Satanás no fim dos tempos. Vamos então partir para o nosso segundo tópico. E o nosso segundo tópico, ele traz aqui a missão do homem do pecado. Qual é a missão do homem do pecado? Vamos lá, rapidamente. Primeira missão dele, opor-se a Deus. Lembra que eu te falei do significado da palavra, etimologicamente falando, anticristo? Aquilo que se opõe a Cristo. E Cristo, meu querido, você sabe que é Deus. Você já aprendeu a doutrina da soteriologia. Cristo é Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Isso está na nossa confissão de fé. Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então ele vem para se opor a Cristo, para se opor às coisas de Deus. Acompanhe comigo no slide. Na história bíblica, a oposição à verdade divina se dá no campo das ideias, sedução, proposição e, por fim, violência, morte e martírio. Ou seja, em todas as áreas, a igreja é atacada. É um processo do qual o salvo não passará incolume em todas as eras da igreja. Não há como estar no mundo como igreja e não ser afrontado pelo erro. Preste atenção nisso aqui. A igreja será arrebatada antes da aparição do anticristo. Como eu falei, nós cremos na doutrina dispensacionalista. E nós, saindo dessa dispensação da graça, entrará no período que nós chamamos, esse intervalo entre a graça e o milênio, no período que nós chamamos a grande tribulação, que é o período em que o anticristo vai se manifestar. A igreja será arrebatada antes da aparição do anticristo. Mas, segundo alguns textos bíblicos, como em Apocalipse 11, onde a Bíblia diz que aparece um anjo pregando o evangelho já lá na grande tribulação, nós cremos que pessoas não se dobrarão ao anticristo e não receberão a marca da besta, não receberão o sinal, que é o 666, e nem o nome da besta na sua mão direita ou na testa, e esses receberão a salvação, embora terão que suportar o jugo desse tirano, o jugo desse rei que vai opor-se à igreja, porque essa é a missão dele. Muitos receberão a salvação em Cristo Jesus. Então, mas esses que não se dobrarem a ele e não forem adoradores da besta, esses serão perseguidos. E o espírito dele, o seu espírito, olha o que disse João, o espírito do anticristo já está entre nós. Esse espírito, através de ideias, através de religiões, através de tantas coisas, já se opõe à igreja, já persegue a igreja. Só que quanto mais o tempo do fim vai chegando, que nós chamamos do princípio das dores, as coisas vão aumentando. Quando Jesus fala de princípio das dores, ele está comparando a humanidade com uma mulher quando vai dar à luz. E quanto mais perto ela está de dar à luz, mais as dores vão se intensificando. Minha esposa teve um nenenzinho agora, faz 3 meses, o meu filho, e a gente percebe que quanto mais pertinho vai ficando, mais as dores vão aumentando.
que é a chamada contração. E o mundo está sentindo isso. Quanto mais perto do fim, mais o diabo, com o espírito do anticristo, ele se opõe à igreja. Só que nesse tempo chamado a grande tribulação, meu querido, será terrível, porque o controle do mundo, da terra, será entregue na mão desse tirano. O Espírito Santo estará aqui, claro, mas não terá a mesma ação como hoje, que nós chamamos a dispensação da graça. Por quê? Porque o anticristo vai ter liberdade de atuar com malignidade e governar essa terra como rei e como um tirano. Por isso, a primeira missão dele é opor-se a Deus, opor-se a tudo que adora a Deus e que se chama Deus. A segunda missão dele é opor-se a Israel. Acompanhe comigo no slide. O mundo tem toda a sua história, preste atenção, presa à realidade de Israel e a sua influência, primeiro nas ciências, na economia, nas finanças, nas artes e, é claro, na religiosidade humana, descendendo dele o monoteísmo e suas faces, né, mais dominantes, o cristianismo e o islamismo. Então, nesse tempo, eu até coloquei uma referência bíblica, que é Zacarias 12, do versículo 2 ao versículo 3, que fala que Deus entregará Sião. Deus entregará Sião aos seus inimigos. Deus entregará Israel a uma perseguição. Lembre-se das perseguições, a mulher que foge no deserto no Apocalipse. Israel, a igreja, serão perseguidas. O anticristo vai se levantar contra Israel. E isso já foi, né, os protótipos do anticristo já se levantaram contra Israel em toda a história. Como o Império Egito, os babilônicos, os persas, os gregos, os romanos, e também você vê aqui a última, né, o último protótipo do anticristo é Hitler, que matou aí aproximadamente 6 milhões de judeus. Ele já era um tipo do anticristo. Não que Hitler, como muitos falam, Hitler foi o anticristo. Não. Hitler foi um tipo do anticristo. E com muito mais liberdade, com muita mais maldade no coração e muito mais malignidade, o anticristo vai se opor a Israel. Terceiro, opor-se a Jesus Cristo. Você vê no Apocalipse que se levantam as duas testemunhas para pregarem o evangelho. E essas duas testemunhas que testemunham de Cristo, elas serão mortas no Apocalipse. Por quê? Porque o intuito do anticristo é se levantar contra tudo que se fala, se adora no nome de Cristo. Por isso, a besta que sobe da terra tem um papel importantíssimo, né, na vida e no reinado do anticristo. Porque é ela que vai fazer esse jogo religioso. Ele faz a articulação política. E a besta que sai da terra, que é o falso profeta, que assim o Apocalipse chama, o falso profeta faz a articulação religiosa. E na boca do falso profeta não adorem a Cristo, adorem a besta, que é o anticristo. Então ele vem para se opor a tudo que se chama por Cristo. Vamos para o quarto, opor-se à igreja. Olha só. Vamos ver aqui comigo no slide, Satanás e o seu agente vindouro, o anticristo, não temem a igreja institucionalizada. Olha isso. Pelo contrário, se utilizam dela para, de forma indutiva, conduzir a humanidade pelo caminho da heresia, da religiosidade aparente e das vãs tradições. O secularismo, o relativismo, o liberalismo teológico são armas poderosas de dissuasão espiritual. Ninguém naquele tempo, meu querido, vai poder pregar o evangelho. Ei, atente para isso que eu estou falando. Converse com os seus alunos, converse com a sua classe.
para que aproveitem esse momento, essa dispensação chamada graça. A salvação em Cristo Jesus está aí para todo aquele que nele crê. Mas nesse tempo, ele vai se opor. Ele já se opõe à igreja. Ele já se opõe, o seu espírito já se opõe. Mas naquele tempo, de uma forma terrível, terrível, esse homem do pecado vai se opor à igreja de Cristo. Então nós vamos para o nosso último ponto, nosso último tópico, que fala da destruição do homem do pecado. Pastor Claudionor de Andrade, ele especifica no último tópico que assim como esse tirano, assim como esse homem do pecado, esse iníquo, o anticristo se levanta, ele também, da mesma forma, será destruído. E diz o apóstolo Paulo que o Senhor o destruirá pelo assopro da sua boca. Mostrando o que, meu querido? Fale isso para a sua classe. O anticristo só terá poder porque o Senhor Jesus vai permitir. O anticristo só vai poder governar a terra por uma permissão de Deus. Mas quando o apóstolo Paulo fala que o Senhor o desfará pelo assopro da sua boca, ele está falando da insignificância do anticristo diante do nosso Senhor Jesus. Que maravilha! Que coisa maravilhosa! O que é um assopro, meu querido? É uma coisa leve, você não derruba um copo com assopro. Você não derruba uma coisa densa com assopro. Você só consegue assoprar coisas leves, insignificantes, né? A poeira, né? Uma folhinha fina, uma coisa insignificante, que não tem peso. E da mesma forma, assim trata Paulo o anticristo. Pelo assopro da sua boca, ele desfará o iníquo. Olha que maravilha. Isso mostra o poder do nosso Cristo, que vale a pena servi-lo, vale a pena estar ao seu lado. Fale isso para a sua classe. Fale isso à sua igreja, aos seus alunos. Vale a pena servir esse Cristo, porque ele é o Todo-Poderoso. E o anticristo será destruído pelo assopro da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para então nossos últimos pontos. E o primeiro aqui do último tópico é a ascensão de seu império. Acompanhe comigo aí no nosso slide. A ascensão literal do anticristo não se dará sem que o cristianismo seja suplantado. Daí a necessidade de um falso profeta. Olha aí o que eu estava falando. Que galvanize nos povos, né? Ou seja, venha difundir nos povos o discurso de que aquele ser, de fato, seja o escolhido pela divindade para governar o mundo. E a implantação da religião humanista de fato. Então, perceba que para que o anticristo venha crescer, a sua força política seja aceita e não haja uma oposição e não haja uma rebeldia contra o seu governo, ele precisa atacar o cristianismo. Ele precisa atacar Cristo. Ou seja, alguns dos argumentos que ele poderá usar, isso não está no texto bíblico, mas é uma forma de nós conjecturarmos aqui, que ele poderá usar, e é muito provável que ele vai usar, é que a igreja que foi arrebatada era mentirosa, era um atrapalho, que simplesmente os cristãos desapareceram porque era um atrapalho para a humanidade. E aqueles que desapareceram, que foram arrebatados, eram mentirosos, eram pessoas que queriam perverter a verdadeira religião. E ele vai apresentar, junto com o falso profeta, que ele é a representação da divindade em homem, em forma corpórea. Por isso que ele tenta parecer-se como Cristo. Ele quer dizer que ele é uma divindade encarnada, para se parecer com Cristo que encarnou. Veja a astúcia de Satanás. Por isso Paulo diz, lá em 1 Tessalonicenses, Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, que, na segunda carta, que ele se sentará no trono de Deus, querendo ser Deus e como Deus.
Veja, ele vai dizer, eu sou a divindade encarnada, tentando suplantar o cristianismo e dizendo que ele é o Deus encarnado. Veja a astúcia desse homem. Ele vai querer suplantar o cristianismo dizendo que ele é a entidade encarnada. Por isso, tentará se parecer como Cristo. Vamos ao segundo, que é o auge do seu império. Acompanhe comigo. O personagem anticristo será a encarnação desse movimento. Lembra que nós aprendemos em lições passadas? Esse movimento globalista e humanista. Sua realidade literal é um fator determinante de vários eventos escatológicos, como a vinda do Senhor, por exemplo. Então, a ascensão do seu império, o auge do seu império, dar-se-á após a partida da igreja dessa terra. Ou seja, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu querido, preste atenção. A igreja precisa atentar para isso. Desperte os seus alunos, a curiosidade deles em estudar esse assunto. Nós estamos aqui apenas, meu querido, de forma didática, de uma forma rápida, te dando um norte para essa lição. É um subsídio para você. Mas você precisa incentivar a igreja, os seus alunos, a se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Porque esse assunto é muito importante. Porque o globalismo, o humanismo, essa ideia de globalismo, essa ideia de unir as nações, essa ideia de unir a moeda, essa ideia de unir uma só religião, essa conversa não é uma conversa, meu querido, em vão. Essa ideia de globalismo, ela aponta, ela aplana o terreno para a chegada do anticristo. E quando a igreja, tudo está sendo preparado. Ei, eu vou repetir essa frase, guarde contigo. Tudo está sendo preparado. A partir do momento que vencer o tempo da igreja nesta terra, em que Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, o império do anticristo entrará em ascensão. Por isso eles estão preparando o terreno e colocando essa ideia de globalismo, de humanismo na mente das pessoas. Uma só moeda, um só Deus, que todos sejam iguais nessa questão, um só governante, que as nações se unam. Tudo isso aponta para a chegada do anticristo. É claro que Paulo diz, você pode até perguntar, mas pastor, Paulo diz que é uma só fé, um só espírito. Claro, meu querido, mas Paulo está se referindo à nossa fé. E quem dera que toda a humanidade se convertesse a Cristo e adotasse a nossa fé e buscasse esse espírito que Paulo fala. Mas o Deus que eles querem nos apresentar, a união que eles querem nos apresentar, não é a união para servir a Cristo, é o relativismo religioso. Ou seja, você adora quem você quiser, você serve quem você quiser, você é livre. E não é isso que Cristo nos ensinou. Há um só caminho e uma só porta, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós estamos aqui para o último ponto, que é o tema do último tópico. É a ruína de seu império. Vamos para o slide? Como todo sistema humano, o vindouro representado pelo anticristo também será, inexoravelmente suplantado por um maior que ele, tendo seu início, apogeu e destruição, por intervenção divina. No capítulo 9, 25, 27 do livro de Daniel, temos a descrição disso. Vamos ler o versículo aqui e nós já estamos indo para a conclusão da nossa lição. Olha só o que disse Daniel a respeito desse assunto. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, a oferta. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador.
Então olhe para mim, perceba, o anticristo terá o seu império destruído com o assopro da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós que somos dispensacionalistas, acreditamos que depois do arrebatamento da igreja, Cristo, depois que a igreja receber o seu galardão no tribunal de Cristo, Cristo virá. E agora não mais, né, de uma forma invisível, mas virá pisando no Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que todo olho o verá. E na batalha chamada no Apocalipse 16, a batalha do Armagedon, Cristo destruirá o anticristo, o falso profeta e todas as nações que com ele ali estarão para destruir Israel e todos aqueles que adoram a Deus. Então, meu querido, o império do homem do pecado tem início, porque Deus vai permitir, terá uma ascensão, porque Deus vai permitir, mas também terá a sua destruição. E eu quero que você grave isso. O Apocalipse 16 diz que aquele dia, o dia do Armagedon, será o grande dia do Senhor, aonde o Senhor aniquilará o anticristo, o seu poder e todo o seu império. Amém, meu querido? Nós concluímos a nossa lição. O homem do pecado será a própria encarnação da mente de Satanás. Sua força vem de sua rebelião a Deus. Sua astúcia, eloquência e poder serão inspiração e autoridade do próprio diabo. Esse é o resumo da nossa lição. Que Deus te abençoe, que esse subsídio possa te ajudar a você explanar a sua aula aos seus alunos. E nós agradecemos pela sua presença e que você possa ir, né, curtir as nossas páginas, que você possa se inscrever no canal da IEAD Lages e possa acompanhar os próximos vídeos e as próximas aulas em nome de Jesus. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Deus abençoe.